Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem e com saúde. Eu sou a Gabriela, faço estágio supervisionado em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia e, juntamente com os meus amigos Arthur, Graciele e Nair, viemos apresentar uma aula com o tema Teorias Populacionais. Vamos lá? As teorias populacionais tratam da relação entre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos. Os índices de crescimento populacional são estudados por diferentes pesquisadores, sociólogos, geógrafos, economistas, dentre outros. As teorias populacionais surgiram há bastante tempo, em 1798, e a principal preocupação que fez a temática vir à tona foi a relação entre o número populacional versus a disponibilidade de alimentos. Há ainda diversos estudos e apontamentos sobre o crescimento, a diminuição e a estabilização dos quantitativos populacionais em todo o mundo. A principal teoria populacional é a teoria malthusiana. A primeira entre as teorias demográficas, ou a mais conhecida dentre elas, foi elaborada por Thomas Robert Malthus, um economista britânico que, em 1798, publicou uma obra chamada Ensaio sobre o Princípio da População. O seu trabalho refletia, de certa forma, as preocupações de sua época, e é preciso entender o contexto histórico sobre o qual as premissas malthusianas foram elaboradas. A Inglaterra do século XVIII havia iniciado o processo de revolução industrial, o que contribuiu para um rápido crescimento das populações das cidades industrializadas, e notadamente Londres. O número de habitantes dobrava em algumas dezenas de anos, o que, somado aos baixos salários e às precárias condições de trabalho e moradia, contribuía para o aumento da miséria e da pobreza nos centros urbanos europeus. Malthus, em sua teoria demográfica, considerou que os problemas sociais estavam relacionados com o excesso de população no espaço das cidades. Além disso, Malthus previu que a população tendia a crescer ainda mais rapidamente do que outrora, o que o fez concluir que o crescimento demográfico seria superior ao ritmo da produção de alimentos. A teoria malthusiana preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos e bens de consumo crescia conforme uma progressão aritmética, portanto, mais lenta. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, entre 1949 e 1956, o pensamento de Malthus foi retomado, naquilo que ficou conhecido como teoria neomalthusiana. A popularização dessa teoria demográfica aconteceu porque, no pós-guerra, houve um rápido crescimento da população, o que foi chamado de explosão demográfica, ou baby boom, um período em que o número de nascimentos foi muito superior ao número de mortes. Nesse sentido, dotados das mesmas preocupações de Malthus, os neomalthusianos afirmaram que era necessário estabelecer um controle do crescimento populacional. No entanto, diferentemente do malthusianismo, o neomalthusianismo defendia o uso de métodos contraceptivos, o que não era preconizado anteriormente em função da formação religiosa de Malthus. Com isso, o neomalthusianismo foi amplamente adotado como política de governo por parte de inúmeros países, incluindo o Brasil, que passaram a estabelecer políticas de controle sobre o aumento de seus habitantes. Em geral, as populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhoram e o número de mortes diminui, elevando o crescimento vegetativo. No entanto, as melhorias sociais também ocasionam uma maior consciência da população, que passa a adotar em maior escala o planejamento familiar, diminuindo a taxa de natalidade. Por esse motivo, a transição demográfica demonstra que, com o tempo, as populações que crescem em um período tendem a estabilizar-se posteriormente, à medida que as sociedades modernizam-se. Atualmente, na Europa e em muitos países desenvolvidos, o problema é justamente o contrário do imaginado por Malthus, o baixo crescimento vegetativo. Com uma taxa de natalidade baixa e uma expectativa de vida longa, as populações tendem a envelhecer, sobrecarregando a chamada população economicamente ativa, PEA, responsável pelo trabalho e pelos processos produtivos.
além de manter as contas previdenciárias. Países como a Alemanha e a França já adotam políticas de incentivo aos nascimentos, com financiamento de educação para o segundo filho e oferta de bolsas remuneradas aos seus pais. A teoria neomalthusiana, ou neomalthusianismo, é uma teoria demográfica desenvolvida a partir da reelaboração das ideias do pensador inglês Thomas Malthus. Essa perspectiva, em linhas gerais, preconiza a difusão de medidas governamentais para intensificar o controle do crescimento da população, principalmente em países considerados subdesenvolvidos ou periféricos. Uma das medidas de controle populacional mais fortes e mais comentadas é o controle de natalidade na China. A política do filho único foi uma política implementada pelo governo da República Popular da China, país que tem a maior população do mundo, com mais de 1,3 bilhões de habitantes. Com o objetivo de reduzir o crescimento populacional e, desse modo, facilitar o acesso da população do país a um sistema de saúde e educação de qualidade. Lançada pelo governo chinês no fim da década de 1970, consistia numa lei segundo a qual ficava proibido a qualquer casal ter mais de um filho. Casais que tinham mais de um filho eram punidos com severas multas. Existe hoje cerca de 90 milhões de filhos únicos na China. Eles são conhecidos como pequenos imperadores. Em outubro de 2013, no entanto, o governo chinês aboliu a lei por causa do envelhecimento da nação, passando a permitir até 2 filhos por família. O crescimento do capitalismo reorganizou as famílias. A partir do desenvolvimento do capitalismo, as famílias ganharam uma nova dinâmica. As mulheres também conquistaram o mercado de trabalho e são responsáveis também pelo sustento do lar. Além disso, na sociedade atual, existe uma preocupação com os filhos para além de sua sobrevivência. Os pais desejam oferecer melhores estudos e maior qualidade de vida. Todos esses fatores contribuíram para a nova formação familiar, composta por menor número de filhos e, além disso, a possibilidade de controlar o número de filhos com a popularização dos métodos contraceptivos. Tudo isso levou a uma queda no índice de natalidade, que atualmente no Brasil segue em queda nos últimos anos. Essas foram as referências usadas e são indicadas para maior aprofundamento no tema. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se cuidem e conversamos mais na próxima aula síncrona.